Salve Maria, sejam todos bem-vindos. Então vamos continuar lendo o livro. Hoje Nossa Senhora vai falar mais sobre os apóstolos. Mas antes de começarmos a ler, vamos fazer esta oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas essas pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada, sendo filha predileta de vós, o Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu imaculado coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vossa filha, vossa amiga e vossa serva. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes as súplicas que vos faço agora neste cenáculo, na esperança de que nasça em mim, em minha vida, o novo Pentecostes. Amém. Em uma das primeiras aparições de meu filho a seus discípulos, Tomé não estava presente. Assim que soube do ocorrido, ele não acreditou em seus irmãos de comunidade, dizendo que somente acreditaria depois de ele mesmo ver o Cristo ressuscitado. Em outra ocasião em que Jesus se manifestou, Tomé estava junto. E eu não receio em afirmar que ele fez uma das experiências de fé mais linda dentre todos nós. Jesus chamou especificamente Tomé diante dos outros, mostrando-lhe as suas chagas e pedindo-lhe que as tocasse. Diante de tal mistério, Tomé pronunciou: "Meu Senhor e meu Deus." Eu conhecia muito bem Tomé e sabia que ele hesitara em dizer a princípio que acreditava nas palavras de seus irmãos, porque ele desejava também fazer a experiência. Podemos nos acostumar com aquilo que os outros falaram de Deus para nós, porém, a fé, para produzir seus efeitos verdadeiros no mais profundo de nossa alma, precisa ser sentida. Ninguém faz a experiência de fé pelo outro. Nossa fé é comunitária. Esse é o ensinamento do nosso Mestre. No entanto, antes de ser praticada em comunidade, ela precisa ser assumida como ato individual, pois só assim se torna responsabilidade comunitária. Sobre essa experiência do Senhor ressuscitado, certo dia Tomé me confidenciou: "Depois de tocar em suas chagas, eu pude ter a certeza de que Ele é a verdade que me ilumina, o caminho que eu seguirei todos os dias da minha existência, a vida para quem a minha vida está consagrada." Tomé disse também que graças à ressurreição de Jesus, ele conseguia perceber a totalidade da missão que o Pai havia confiado ao seu Filho, de quem nós somos herdeiros. Assim como todos os outros apóstolos, Tomé demonstrava um forte desejo de sair pelo mundo anunciando as maravilhas de Cristo.
Nesses tempos em que a comunidade se alegrava com a presença viva de Jesus ressuscitado entre nós e também esperava a chegada do Santo Espírito de Deus, um dos apóstolos que falava com mais propriedade e ansiedade sobre a vinda do Paráclito era Filipe, pois ele se recordava com vivacidade da promessa de Jesus. Dizia que a única recordação de meu filho para receber o Espírito Santo era amá-lo e permanecer nele. Também dizia que o Mestre havia prometido que, graças à unção do Espírito, todos os que crescem faria obras tão estupendas quanto as que ele próprio realizou. O Paráclito que a comunidade receberia de presente não era passageiro, mas para todo sempre, ou seja, o Espírito em nós seria a vida da igreja pela eternidade. E não estaria em conformidade com o mundo, pois este não deseja recebê-lo. Afinal, possuir o Espírito de Deus é desejar a alma ser governada segundo o próprio Deus. Nós, os destinatários desse Espírito, teríamos a tarefa de transformar a face da terra. O Paráclito nos ensinaria a verdade, dar-nos a clareza sobre os mistérios de nossa fé. Filipe falava dessa promessa como um jovem à espera de sua boda matrimonial. Todos os discípulos eram envolvidos no entusiasmo de Filipe. Na verdade, a comunidade em si esperava com anseio a profecia se cumprir, mas eram os olhos dos discípulos que mais brilhavam nessa expectativa. A frase de meu filho que Filipe dizia mais gostar era esta: "Não deixarei que vocês fiquem órfãos." Essa frase é o desejo de Deus de ser em nossas vidas, o Emanuel, o Deus conosco. Mateus, o Levi, era o nome de um dos apóstolos mais agradecidos à misericórdia de Deus, pois, segundo ele, o Senhor não olhou para a casca de seu ser, não se deteve daquilo que os outros falavam a seu respeito. Mateus testemunhava que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Por essa razão, ele é eternamente piedade, pois conhece de nós o mais oculto, sabe tudo a nosso respeito. Mateus era cobrador de impostos e, por essa consequência, era odiado por muitos de seu tempo. Todavia, diante do convite de Jesus, ele não titubeou e seguiu o mestre imediatamente. Mateus testemunhava a misericórdia de Deus. Um testemunho bonito de Levi era que ele não desprezava pessoa alguma, mas desejava anunciar a boa nova, sobretudo aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade por serem consideradas pecadoras. Mateus dizia: Deus me viu e me chamou, apesar de minhas debilidades. Eu desejo que mais pessoas que estão hoje na condição em que eu estava possam provar do amor verdadeiro e transformador que Jesus tem a nos oferecer. Particularmente, eu gosto muito do nome Mateus, pois significa presente de Deus. Eu atesto com convicção que Mateus, ou Levi, é um presente para toda a igreja. Fico imaginando se meu filho fosse condicionado às convenções sociais. Se assim o fosse, Mateus e tantos outros discípulos não teriam se convertido e não estariam em nosso meio testemunhando e gastando suas vidas em prol do anúncio do reino. O jovem Bartolomeu também era conhecido como Natanael. Dentre os apóstolos era o mais reservado. Dedicava-se muito à contemplação e à oração.
era muito sincero e de poucas palavras. Era um prazer estar ao seu lado, pois ele nos transmitia muita paz. Das memórias que eu tenho dele, com toda certeza, a que guardo com mais carinho é a das bodas da qual participamos em Caná. Bartolomeu, depois que começou a seguir Jesus, sempre estava ao meu lado e na ocasião daquela festa não foi diferente. Assim que eu vi que faltava vinho, comuniquei isso ao meu filho. Enquanto isso, Natanael reuniu todos os serventes e levou-me até eles. Parecia que ele sabia que eu, de alguma forma, poderia interceder. Depois que o milagre foi realizado e enquanto nós deslocávamos para outra localidade, Bartolomeu segurou minha mão e disse: "Eu desejo que a senhora interceda por mim agora e sempre. Eu sei que Deus tem um carinho muito grande pela senhora e tudo o que lhe pedir, ele ouvirá com atenção." Nesses dias que esperávamos a vinda do Espírito Santo, Natanael se aproximou de mim e disse baixinho em meu ouvido: "Hoje compreendo melhor a força de sua oração." Então ele pediu que eu colocasse a minha mão sobre a sua cabeça e orasse a Deus por ele, e assim eu fiz. Tiago, o filho de Alfeu, encontrou em Jesus a razão de sua existência. Toda a sua vida era pautada pelos ensinamentos que ele recebeu do Mestre. Dizia que das margens que meu filho havia anunciado, a que mais o impactou foi a proferida do alto da montanha. Naquele dia, Tiago percebeu que as instruções de Jesus não eram para ser vividas em momentos isolados da vida, mas seriam a regra que regiria a conduta de todas as pessoas que desejassem uma existência plena. Tiago dizia: "Eu queria viver, não só existir." Ele declarava que a mensagem de Jesus tinha o poder de transformar-nos em pessoas melhores. As bem-aventuranças, segundo o apóstolo, foram incorporadas em sua vida de forma radical, e desde então ele começou a ter consciência do que é verdadeira felicidade. Ser feliz muito mais do que estar rindo todos os dias. É desejar em tudo fazer a vontade do Senhor. A certeza de que o plano de Deus está se cumprindo em nossa vida é a chave para a felicidade da alma. Felicidade essa que não pode ser comprada ou roubada. Por essa razão, Tiago, também conhecido como Menor, era um grande conselheiro espiritual que indicava os caminhos que poderiam levar os discípulos ao pecado. E também apontava um caminho de graça diante de Deus. Ele era irmão de Judas Tadeu. Os dois viveram radicalmente sua fé em Cristo. Tiago dizia: não bastava gritar ao mundo a fé que temos, se as obras que realizássemos dão prova contrária daquilo que professamos. Judas Tadeu, como eu já mencionei, era irmão de Tiago. Eles são os meus sobrinhos por parte de José. Tadeu tinha uma semelhança muito grande com Jesus. Seus traços físicos eram muito próprios do nosso povo, mas o que mais fazia com que ele assemelhasse ao meu filho eram as suas atitudes. Creio que Tadeu se esforçava tanto para ser parecido com Jesus, que com o tempo essa graça lhe foi sendo concedida. A forma como que ele se espelhava em meu filho para ser imitador de seus gestos e atitudes deveriam ser seguidas por todas as pessoas, pois imitar Jesus é o caminho mais seguro da perfeição espiritual.
Em um determinado dia, enquanto eu conversava com esse discípulo sobre a minha história, eu lhe contei que na anunciação do anjo Gabriel, disse-me que Isabel, minha prima, também estava grávida, mesmo tendo idade avançada. Eu lhe repeti as palavras do anjo, pois para Deus nenhuma coisa é impossível. Judas Tadeu ficou tão impressionado com essa frase que me disse que guardaria em seu coração essa revelação como sua regra de vida e testemunharia essa verdade a todos a quem ele fosse enviado a pregar. Outra de suas notáveis características era sua grande adesão ao Santo Espírito de Deus. Embora o Divino Espírito naquele tempo ainda não tivesse sido derramado em profundidade sobre a comunidade, Judas também já implorava os dons divinos provenientes do Espírito Santo. Judas Tadeu sabia que Cristo somente viveria em plenitude nele quando fosse batizado no mesmo Espírito que Jesus recebeu no Jordão. Ao falar de Simão, o Zelote, logo me veio à mente um verso do Salmo que diz: é que o zelo da vossa casa me consumiu. O nome Zelote que Simão recebeu é fruto justamente do zelo que ele tinha por todas as coisas ligadas à religião. Simão seguia a lei com todo o empenho de seu coração, porém, ele imaginava que a vontade de Deus deveria ser implementada no mundo por meio da força física. Muitas vezes ele armou confusões com o Império Romano por achar injustos os impostos que pagávamos. De fato, eram mais a violência somente traria mais sofrimento ao nosso povo. Assim que Zelote começou a ouvir a mensagem de meu filho, imaginou que seu reinado seria um movimento político e talvez até armado para libertar o povo de Israel das injustiças. Com o tempo, Zelote foi percebendo que o reino de Jesus passava por este mundo sem ser um movimento bélico, mas que se realizaria plenamente na vida eterna. É necessário, sim, lutar por justiça. Este é o ensinamento de Jesus, mas sem nos esquecermos que a nossa pátria definitiva está por chegar. Após ser tocado pelo amor de meu filho, o zelo religioso de Simão fazia com que ele fosse uma testemunha de Deus, que deseja a justiça implantada por meio da paz, do amor e da concórdia. Muitas vezes retemos os erros das pessoas. Nossa memória regularmente seletiva insiste em recordar somente o que as pessoas fizeram de errado. Sim, Judas errou. Todos nós sabemos disso, da mesma forma que muitos de nós também erram ou traem os melhores amigos. O arrependimento de Judas após tomar consciência do que ele fez, que foi tão arrebatador, que ele usou a pior de todas as violências como forma de se castigar, tirou a própria vida. Seu desespero foi tamanho que ele se esqueceu de que o coração do meu filho é o amor puro. É perdão sem limites, é compaixão, é desejo de que retornemos ao seu convívio. Esqueceu-se de que estamos sujeitos a errar, porém, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que qualquer pecado que um dos seus filhos possam cometer. Tenho saudades de Judas e do fundo do meu coração sei que se ele não tivesse se castigado, hoje ele estaria aqui na comunidade de todos os discípulos que já foram curados de suas feridas mais cruéis, tanto físicas
quanto espirituais. Não podemos julgar a falta que o outro comete, por mais que imaginemos conhecê-lo. Nunca saberemos o que de fato ele carrega na alma. Uma pessoa que peca precisa ser amada para que suas feridas sejam curadas. Precisa ser amada, não julgada e condenada, muito menos por nós que pregamos a Deus que é amor. Hoje eu rezo por Judas e desejo que a misericórdia eterna de Deus o abrace. A oração que brota na nossa alma é o fruto da voz do Espírito Santo que canta dentro de nós. Orar sem cessar, essa foi a recomendação de Jesus, pois viemos de Deus e caminhamos para Ele. É nessa jornada a oração imprime um selo no mais íntimo de nós. Somos de Deus e precisamos dele. A comunidade dos apóstolos e dos discípulos e discípulas de Jesus conhecia essa verdade. Por isso, nunca deixamos de rezar, de louvar, de interceder, de reconhecer que o centro da nossa vida comunitária não era um simples símbolo, mas uma pessoa viva, ressuscitada de Jesus Cristo. A comunidade fazia a experiência de sentir e perceber Jesus presente no meio de nós quando se colocava em oração. As nossas vidas eram guiadas pelas revelações que Deus Pai, por Cristo e no Espírito Santo, fazia a nós por meio de nossas orações. Rezar não é e nunca será um sacrifício, já que por meio da oração estamos em comunhão com Deus. Cada um de nós tinha suas práticas individuais de oração, mas sabia que por vontade do próprio Senhor, a espiritualidade deveria ser comunitária. Apesar das nossas diferenças, a oração nos unia, pois deixávamos Deus orar em nós. Orar é dialogar, e para que haja um diálogo, precisamos deixar o outro falar. Assim, a oração, mais do que tentar convencer Deus de algo, consiste em abrirmos o coração para Ele, que Ele fale conosco. A oração em comunidade é importante no discernimento das coisas que o Senhor deseja nos revelar. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque eu não sei se vai dar para me postar mais, né? Devido ao tempo, amém? Amanhã nós vamos continuar, tá? Este livro não é muito grande não, é porque é o tempo, né? Às vezes não vai dar, dependendo do tempo que eu quero ler mais aqui, não vai dar para postar. Mas nós vamos continuar, tá bom? Este livro é lindo, gente, vocês vão amar, tá bom? Desculpe alguns errinhos aí, né? Igual eu falei, algumas palavras são um pouco difíceis aqui, tá? Mas não tem problema não, nós vamos ler mesmo assim, mesmo errando, errar faz parte, né? Eu peço que Jesus e Maria abençoe a todos vocês, abençoe suas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus permitir, né? Se Deus quiser. Salve Maria.